Bora lá então, galerinha, falar sobre teorema do impulso. A matéria tá fácil, não tem segredo, então vem comigo. Então, ó, o que é o teorema do impulso? Que a gente chama de TI, teorema do impulso. O teorema do impulso é quando a gente quer relacionar a quantidade de movimento com o impulso, tá? Muitas vezes a gente acaba encontrando exercício que eles acabam não oferecendo, por exemplo, a força, não oferece o tempo, e aí você precisa encontrar um impulso. Como que você contorna isso? Você contorna isso através do teorema do impulso, porque ele usa a quantidade de movimento para chegar no impulso, tá bom? Porque essas grandezas, elas se correlacionam. Então vamos entender o que é o teorema do impulso? O teorema do impulso diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Se é a variação de alguma coisa, então só pode ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então é isso que diz o teorema do impulso. Diz que o impulso é igual à quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó, a formulinha da quantidade de movimento para a gente não esquecer, porque a gente vai substituir aqui, ó, nesses dois carinhas aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Então vai ficar assim, ó. O impulso vai ser igual. Tá vendo aqui, ó, no lugar do Q? Olha aqui no cantinho. O Q não é igual massa vezes velocidade? Lembra da formulinha do quer me ver? Vem comigo. Então, ó, Q é igual a mv. Então aqui no lugar do Q, o que eu fiz? Eu coloquei mv. Só que aqui não é a quantidade de movimento final. Então essa daqui, ó, tem que ser a minha velocidade final. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Então menos, não esquece do menos aqui, ó. A quantidade de movimento inicial. Apareceu o Q? Q não é igual a mv? Lembra do que é mv? Então eu coloquei aqui também. Então, ó, eu coloquei aqui e coloquei aqui o Q. Então, se a quantidade de movimento aqui é a quantidade de movimento inicial, essa velocidade aqui só pode ser a velocidade inicial. Então, essa é a formulinha do teorema do impulso, só que eu vou colocar ela de um jeito mais comprimido, de um jeito mais facinho para a gente poder trabalhar com ela, tá? Mas essa daí já é a formulinha que a gente vai usar. Olha só como que eu coloquei ela aqui para você. Eu coloquei em evidência os termos. Lembra que você já deve ter visto isso lá por volta da 7ª série? Quando a gente coloca em evidência, a gente procura qual que é o termo que aparece dos dois lados na minha função, na minha equação. Então, olha só, tá vendo o m aqui? Tá vendo ele desse lado aqui? Ele é o termo que aparece dos dois lados aqui. Então, eu coloco em evidência, tá? Então, a hora que eu coloco ele aqui, ó, em evidência, quem que sobrou? Sobrou a velocidade final e a velocidade inicial. Não esquece do sinal de menos, que é importante. E foi o que eu coloquei aqui, ó, velocidade final menos a velocidade inicial. Mas, professor, por que o senhor fez isso? Para a formulinha ficar mais pequenininha, para ficar mais fácil o nosso serviço, tá bom? Mas, professor, eu não entendi qual fórmula que eu uso. As duas são a mesma coisa. Você pode usar qualquer uma. Usa aquela que você tem mais confiança. Mas é a mesma coisa, professor? Sim. Vamos fazer a distributiva, que seria o processo inverso? Como assim, professor? Se eu pegar a minha massa aqui, ó, e fizer a distributiva, m vezes v final, não volta aqui, ó, mv final, menos, não esquece do menos, né? E se eu fizer aqui, ó, lembra da distributiva, o famoso chuveirinho? M vezes V inicial. Não chega nesse daqui, ó, MV inicial? Então, é essa daí a formulinha, é a mesma, tá? Só que eu escrevi de um jeito mais apertadinho e de um jeito maiorzinho, para ficar mais fácil. Usa aquela que você sentir mais confiança, beleza? Então, ó, eu vou fazer por essa daqui, que eu acho que é mais fácil. Nos exemplos que eu vou dar, eu vou fazer com as duas, mas depois, quando a gente estiver resolvendo os exercícios, eu vou usar essa daqui. Aí você me pega lá no plantão e me pergunta e pede, professor, faz com a outra aqui, ó, porque eu tenho mais confiança de fazer com a outra. Fica à vontade, e pode me chamar que eu faço sim com a outra, tá bom? Eu sempre falo o seguinte, faz com aquela que você sente mais confiança que não vai errar. Fechou? Então, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, o exemplo 5
e o exemplo 6. Vamos resolver eles para você poder fazer depois o seu exercício? Vou colocar o exemplo 5 pequenininho aqui para a gente ler. Olha só, uma força varia a velocidade de um corpo de 4 metros por segundo a 12 metros por segundo. A massa do corpo é 3 quilogramas e o sentido da velocidade é constante. Qual é o impulso aplicado ao corpo? Então eu já te ensinei para você não esquecer, né? Esquecer o que, professor? Não esquece de grifar, tá? Grifa tudo bonitinho. Depois que você grifa, o que você faz? Anota os dados. Então vamos anotar os dados? Então ó, ele falou que tem uma força que está fazendo a velocidade do corpo mudar, variar de 4 para 12 metros por segundo. Então 4 não é o começo da velocidade? A velocidade não vai parar lá nos 12? Então 4 metros por segundo é a velocidade inicial do começo da história. Então 12 metros por segundo só pode ser a velocidade final. E aí ele me deu também, ó, a massa do corpo. Vamos anotar, ó, a massa é igual a 3 quilogramas. E ele pergunta no final qual que é o quê? O impulso. Então, vamos lá, ó, muita calma nessa hora. Para tudo e presta atenção, vem comigo para não errar. Presta atenção. Ele quer o impulso. Para calcular o impulso, quem que a gente chama? Lembrou? Então eu vou chamar para você. A gente chama o infarto. Chamei o infarto para você. Para mim, professor, calma lá, é só para a gente lembrar da formulinha. Lembra, essa aqui é a nossa formulinha do infarto. Olha a jogada, presta atenção. Olha só, para achar o impulso aqui, eu preciso da força. Olhando nos meus dados que você tem aqui, ó, tem força? Olha aí. Se você respondeu que não tem, você acertou. Vamos voltar na formulinha do infarto? Olha só, para achar o impulso, eu também preciso, além da força, eu preciso do tempo, o ΔT. Vamos voltar lá nos dados? Olha lá nos dados. Vou te dar mais um segundinho para responder. Tem o tempo ali, o ΔT? Se você respondeu que não, você acertou também. Então é esse o raciocínio que você tem que ter para resolver esse tipo de exercício, para não errar no seu vestibular. Então, ó, não tem força, não tem tempo, não tem como calcular o impulso. Então, ó, o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense o seguinte: deu infarto? Essa é a frase que você tem que guardar. Deu um infarto em mim, professor? Calma lá, é só para você lembrar, tá bom? Então pensa assim, ó, deu infarto? Se a resposta for não, professor, não deu infarto. Se não deu infarto, então você chama o TI. Quem, professor? Chamar meu tio? Não, o TI. O TI, ó, lembra? É o teorema do impulso. Então, se não deu para usar o infarto, a formulinha do infarto, chama o teorema do impulso para te ajudar, que com certeza ele vai resolver o seu problema. Sacou? Então, vamos de novo, ó. Colocou a formulinha do infarto, chamou o infarto, não deu o infarto, então chama o TI para te ajudar, o teorema do impulso. Vou colocar a formulinha aqui para você, ó. Aquela formulinha mais reduzida. Eu vou fazer com as duas, tá bom? Para você sacar como que faz. Então eu coloquei aqui a formulinha nossa do teorema do impulso. Vamos colocar os dados aqui em cima, vamos substituir? A gente já pode substituir a massa, ó. A massa aqui é 3 kg. Já vamos substituir ali em cima? Então, ó, no lugar da massa, do M, eu coloquei 3 kg, tá vendo aqui? Beleza, agora eu vou substituir a velocidade final. Ele me deu, ó, a velocidade final, ó, tá aqui. Vou substituir ali, vai dar 12. Menos, já vamos substituir, ó, a velocidade inicial também tá aqui, ó, 4. Agora vamos fazer essa conta. Olha que conta fácil. O que você tem que fazer? Fazer 12 menos 4. Então, vamos fazer essa conta? 12 menos 4 dá 8. E agora, professor? É só fazer 3 vezes 8? Isso mesmo. 3 vezes 8, 24. Lembra que a unidade de medida do impulso é o Newton segundo, ou Newton vezes segundo. Encontramos, então, o valor do nosso impulso. Mas, professor, o senhor falou que vai fazer com a outra formulinha, porque eu estou em dúvida ainda com essa. Bora lá, segura na minha mão. Vem comigo, meu querido. Então, vamos fazer? Vou dividir a nossa telinha para você não se confundir, porque eu não gosto de conta bagunçada. Eu quero que fique bem organizadinho para você poder assistir esse vídeo quantas vezes quiser para tirar sua dúvida. Então, ó, agora que eu já dividi a nossa telinha aqui, você não vai confundir. Então, desse lado aqui, eu fiz com a formulinha mais reduzida, com a formulinha mais apertadinha. Agora, do outro lado, eu vou colocar a formulinha
que provavelmente você gosta mais de usar. Olha ela aí. Vamos substituir então? Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou substituir aqui para você. Já vamos colocar, ó, a massa. Lembrando, quanto que vale a massa? Ó, vale 3. Vamos então substituir aqui? Então, ó, no lugar da massa, ó, coloquei 3. Agora dá para a gente substituir a velocidade final. A gente tem a velocidade final. Ela é 12. Então vai ficar assim. E dá para a gente substituir a velocidade inicial também. Olhando ali, ó, a velocidade inicial, então eu vou substituir e fica 4. Agora é só fazer essa conta. Então vai ficar assim, ó. O impulso é igual a 3 vezes 12, 36. Não esquece do menos. E aí você tem que fazer 3 vezes 4, que dá 12. Agora é só fazer 36 menos 12, vai dar 24. Chegamos no mesmo resultado. Então escolhe o caminho que você quer tomar. Se você acha mais fácil fazer com essa, pode fazer. Eu vou fazer com essa daqui, ó, porque com essa daqui eu acho que vai mais rápido. Vamos para o próximo exemplo? Então, ó, próximo exemplo. Exemplo 6. Uma pedra de massa 0,4 kg é lançada a partir do repouso e atinge uma velocidade de 8 metros por segundo. Calcule o impulso dado na pedra. Então, nesse exercício, olha que legal, a gente tem palavrinha mágica. Então, não esquece de grifar e anota a palavrinha mágica. Você lembra o que é o repouso? Se você não lembra, a gente vai lembrar já já. Vamos então agora anotar primeiro os dados. Então, ó, ele me deu a massa, que é 0,4, e ele falou que saiu do repouso. Lembra, quando um corpo está em repouso, ele está parado. Só que a gente começa a contar a posição a partir da posição que ele se encontra. A partir do espaço que ele se encontra. Ou seja, aonde ele está vai ser o nosso 0 metro para a posição inicial. Em outras palavras, eu te ensinei uma jogadinha para você não esquecer o que é o repouso. Lembra que no repouso a gente tem o quê? O vosso zero. Lembrou? Ó, do vosso zero. Onde a velocidade inicial e o espaço inicial é igual a zero. Uma coisa que eu não quero que você guarda é o seguinte. Quando a gente falar o que é o repouso, eu não quero que você guarde assim. Repouso é zero, professor. Sabe por quê? Depois você vai se confundir. Como assim, professor? Você não vai saber se é zero no tempo, se é zero no espaço final, se é zero no espaço inicial, se é zero na velocidade final, se é zero na velocidade inicial, se é zero na aceleração, aonde que é que vai pôr esse zero. Então eu quero que você guarde. Repouso, a gente tem espaço inicial e velocidade inicial iguais a zero. Lembra do vosso zero, tá bom? No repouso o corpo está parado e a gente começa a contar a posição a partir daí. Ok? Então, o próximo dado que ele me deu a velocidade de 8 metros por segundo. Se a velocidade inicial é 0, 8 metros por segundo só pode ser a velocidade final. E eu preciso calcular quem? O impulso. Então, de novo, para tudo, presta atenção e vem comigo. Para a gente calcular o impulso, quem que eu chamo para você? Eu vou te chamar o infarto. Tá aí a nossa formulinha do infarto. Vamos testar ela? Então, vem comigo. Então, ó. Aqui, para calcular o impulso, eu preciso da força. Olhando nos dados aqui de novo. Tem força? Vou te dar um segundo para responder olhando aí. Se você respondeu que não, então você acertou. Olhando agora aqui na formulinha do infarto, eu preciso do tempo. Olha lá nos dados. Me fala. Tem o tempo lá? Se você respondeu que não, você acertou. Então, raciocina comigo. Deu infarto? Então, professor, não deu infarto. Se não deu infarto, então quem que você chama? Chama o TI, chama o teorema do impulso. Sacou? Se você sacou, você é moleque zica, sabe tudo. Então vamos lá, vamos colocar aqui o teorema do impulso? Vou fazer de novo com as duas formulinhas para você, meu querido. Então vamos lá, ó. Vou já substituir, fazer o mesmo esqueminha, tá vendo a massa aqui? Eu já vou substituir, vou colocar o valor dela aqui em cima. Ele me deu, ó, a massa vale 0,4. Vamos escrever? Então vai ficar assim, ó. E aí ficou a velocidade final e a velocidade inicial para substituir. Mas eu tenho, ó, velocidade final, tá aqui, ó. Vamos substituir, vale 8. A velocidade inicial, lembra? Saiu do repouso. Lembra aqui que eu falo para você? Se está no repouso, já mata no ninho, joga fora. Mas eu vou colocar o zero aqui só para você ir acompanhando. Agora eu tenho que fazer 8 menos 0. A gente sabe que 8 menos 0 é 8. Qualquer coisa menos 0 é qualquer coisa. Então vamos fazer 8 vezes 0,4 e terminamos nossa conta. Fica 3,4.
3,2. Não esquece que a unidade de medida do impulso é o Newton segundo, ou Newton vezes segundo. Não é Newton por segundo, tá? Se você falar Newton por segundo ou escrever Newton por segundo, tá errado. É Newton segundo ou Newton vezes segundo. Fechou? Vamos fazer aquele esqueminha de dividir a nossa telinha para a conta ficar organizadinha? Agora eu vou usar a outra formulinha para você, meu querido. Vamos lá? Mesmo esqueminha. Vou fazer aqui, ó, resolver a continha aqui para você, já colocando o valor, ó, da massa. A massa, então, a gente sabe que é 0,4, vai ficar assim, ó, tá? Agora eu vou colocar o valor da velocidade. Primeira velocidade final, vou colocar aqui, ó. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó. Agora, vou colocar a velocidade inicial. Lembrando que partiu do repouso, você poderia já jogar fora, matar no ninho. Fica assim. Vamos ajeitar a nossa continha? Agora eu vou fazer 0,4 vezes 8 e menos 0,4 vezes 0. Então vai ficar assim, ó. Primeiro 0,4 vezes 8 dá, fazendo esses dois aqui, 3,2. Não esquece do menos. Agora eu vou fazer 0,4 vezes 0, que dá 0. 3,2 menos 0 dá 3,2. De novo, encontramos o mesmo resultado, meu amiguinho. Então, sacou como que é fácil? Não tem segredo. Agora eu vou te mostrar qual que é a lição que você vai fazer. E você vai falar, professor, o senhor está muito legal. O senhor vai passar só 2 exercícios pra gente? Isso aí, meu querido. Vamos lá? Bora lá pra gente ver? Então, galerinha, olha a atividade que a gente vai fazer, ó. Não esquece, como eu sempre peço, para ler as orientações, para depois não entregar errado e eu ter que pedir para você fazer de novo, por favor. Lembra de me enviar preferencialmente, se possível, 1 ou 2 fotinhas, tá? O mínimo que der, tá bom? Com as suas respostas. Beleza? Eu vou estar lá nos plantões, não esquece aqui o endereço do site. Começa a entrar lá no site, lá tem tudo que você precisa. Me manda no PV, não manda no grupo não, tá? Não esquece que por e-mail já não estou pegando. Se você estiver me entregando alguma atividade atrasada, por favor me avisa qual que é a atividade e me entrega bonitinho, senão eu vou ter que pedir para você entregar de novo. Como assim, professor? Quem está me devendo a atividade do bimestre anterior, fala assim, ó, professor, essa é a atividade 1, tá aqui o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, agora vai a atividade 2. Aí é o exercício, ó, 11, 12, 13, 14, 15. Professor, agora a atividade 3. Vai o exercício 16, 17, 18, 19, 20. Se você me entregar tudo bagunçado, eu vou pedir para você entregar de novo, tá bom? Porque senão posso anotar errado e eu não quero anotar errado. Então, se você me mandar atividade, professor, aqui é atividade 1, exercício 1, 2, 3, 4. Aí você manda na sequência, agora é atividade 2, exercício 10, 11, 12, 13. Aí depois você manda lá, professor, agora atividade 1 de novo, exercício 8, 9, 10. Aí depois você manda, professor, agora atividade 3, exercício 17, 18, 19. Aí depois você manda de novo, professor, agora é exercício da atividade 1 que ficou faltando, o 7, 8, 9. Meu, desculpa, não vou aceitar desse jeito. Então, economiza serviço para você e para mim, para eu não ter que pedir para você mandar fazer de novo, organizar e mandar de novo. Então faz bonitinho, faz do jeito que eu tô te mandando para fazer uma vez só, beleza? Então me entrega organizadinho, bonitinho, que eu registro bonitinho e já te dou um joinha bonitinho, tá bom? Então, por favor, faz esse favor aí. Então, ó, galerinha, o nosso passo a passo aqui, já eu ponho o vídeo, não é esse endereço não, tá? E o vídeo é esse que eu tô fazendo, né? E você vai ler, assistir o vídeo, vai ver a atividade que eu deixei e resolver os exercícios. Então, ó, olha a matéria aqui pequenininha aqui, ó, Teorema do Impulso, esse aqui. E os exercícios, professor? Exercício 5, exercício 6. Serão, professor? Você fez mesmo? Colocou 2 exercícios? É isso aí, para você quebrar a cabeça. E facilitei mais ainda, sabe por quê? Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu dei a dica da fórmula que você vai usar. Então, no exercício 5, você vai usar as 2 formulinhas, tá bom? O infarto e o teorema do impulso. Se você não usar as 2, você não resolve. Tem que usar obrigatoriamente as 2, beleza? Então presta atenção nisso para você resolver facinho. E no exercício 6 também, ó, dei dica da fórmula. Na letra A, você vai usar o teorema do impulso, o TI, e na letra B, você vai usar o infarto. Fechou? É isso aí. Então, ó, galerinha, essa é a nossa lição. Qualquer coisa, precisar, é só me chamar, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo.
Então, se precisar, chama aí. Então, fica com Deus, galerinha. Até mais!